Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Com este vídeo nós vamos fazer um bate-pronto. 8 perguntas e 8 respostas rápidas. A primeira pergunta que nos fazem é sobre reaposentação e desaposentação. O STF proibiu as duas. O cidadão nem consegue se reaposentar, nem consegue se desaposentar. Vejam que o processo foi para o STF, porém os segurados do INSS perderam a causa. Isso quer dizer que o cidadão que está recebendo o seu benefício, ele vai continuar recebendo o seu benefício. Ele não pode abdicar do seu benefício, voltar ao mercado de trabalho e depois solicitar um benefício com um valor maior. Para o pessoal que aposentou-se e continuou trabalhando, que continua no mercado de trabalho, também não mudou nada. Esse pessoal continua descontando para o INSS, porém não tem nenhum direito a mais. Apenas continua no mercado de trabalho, recebe a aposentadoria, recebe o salário da empresa, mas não recebe nada do INSS. E quando ele parar de trabalhar, não recebe nada em volta de tudo que descontou para o INSS depois que aposentou-se e continuou trabalhando. A segunda pergunta que nos fazem é sobre a revisão do FGTS, aquela taxa referencial. Este processo ainda encontra-se no STF, sem data para votação. O que acontece é que o FGTS usou uma taxa que não era a adequada à época, uma taxa menor, a chamada taxa referencial. Isso fez com que muitos trabalhadores do país perdessem dinheiro. E continua no STF o processo da revisão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, sem prazo para votação. A terceira pergunta que nos fazem vem do estado das Minas Gerais, da cidade de Teófilo Otoni. José Luiz de França. Ele pergunta por que a carteira dele na empresa continua em aberto, mesmo depois que aposentou-se por invalidez. Em um acidente, ele aposentou-se por invalidez, porém ficou sabendo que a carteira de trabalho dele na empresa, o contrato continua em aberto e vai continuar. Este contrato não será fechado. Vejam que antes o cidadão tinha o contrato encerrado na empresa quando aposentava-se por invalidez. Agora não, o contrato continua em aberto na empresa. Então José Luiz de França fique despreocupado. Amigo nosso lá de Teófilo Otoni, nas Minas Gerais. O seu contrato na empresa continua em aberto. Porém, você vai continuar recebendo a sua aposentadoria por invalidez. A quarta pergunta que nos fazem é sobre as 9 linhas de crédito consignado. Porque muitos amigos ficaram sabendo que agora poderão fazer mais uma linha além das 9 linhas. Isso não é verdade. Vejam que a medida provisória 1106/2022 concedeu a margem de 5%, porém é uma emenda da MP 1106/2022 que traz esse texto. É a emenda número 18 do deputado federal Ricardo Silva, que quer extinguir as linhas de crédito. Se a emenda 18 for aprovada, o cidadão que tem 9 linhas de crédito poderá fazer mais uma, mais 2, mais 3, sem nenhum problema. Porém, ainda não está valendo. É a emenda de número 18
do deputado Ricardo Silva, na medida provisória 1106/2022. Mais uma pergunta que nos fazem é sobre o funcionalismo público. Se vai ter direito também à margem de 5%. O funcionalismo público não foi incluído na MP 1106/22. Porém, há duas emendas que os incluem. A emenda número 1 do deputado Capitão Alberto Neto e a emenda número 18 do deputado Ricardo Silva. Mas são emendas. Se essas emendas forem acatadas pelo relator e for aprovada pelos parlamentares, aí sim os servidores públicos serão incluídos na MP 1106. Lembrando que o relator da MP 1106/22 é o deputado federal Bilac Pinto, do Partido União das Minas Gerais. Outra pergunta que nos fazem é sobre o prazo de análise e votação da MP 1106. Esta medida provisória foi publicada em Diário Oficial da União no dia 17 de março. Tem 60 dias para análise até o dia 17 de maio deste ano, porém pode ser prorrogada por mais 60 dias. Então, daqui até o dia 17 de julho, pode haver esta análise. Por isso, muitos servidores públicos nos perguntaram: quando eu posso tirar o meu empréstimo? É necessário saber primeiro se uma das emendas que traz a inclusão dos servidores públicos foi acatada pelo relator, como falamos no item anterior, e o prazo. Só depois que seja analisada, votada e aprovada ou não, saberemos se os servidores públicos também terão direito a esta margem de 5%. Mais uma pergunta que nos fazem é sobre menores do BPC e o empréstimo consignado. O governo federal, através da MP 1106, permitiu apenas que titulares do BPC fizessem empréstimo consignado. Nem representantes, nem as pessoas responsáveis pelas crianças com deficiência poderão fazer o empréstimo consignado. Estamos falando do BPC/LOAS. A MP 1106 saiu apenas com a autorização para os titulares do BPC/LOAS também fazerem o empréstimo consignado. E a última pergunta é sobre o Auxílio Brasil e o empréstimo consignado. Estamos aguardando as regras, as normas que devem vir do Ministério da Cidadania. Só através do conhecimento dessas normas ou desta regulamentação pelo Ministério da Cidadania, os componentes, os participantes do programa Auxílio Brasil poderão fazer o empréstimo consignado. Enquanto não saírem estas regras, estas normas, os componentes do Auxílio Brasil ainda não poderão fazer o empréstimo consignado. Então, para não termos que fazer vários vídeos, nós fizemos este compilado 8 em 1. Esperamos que tenhamos atendido os nossos amigos. Hoje é terça-feira, 12 de abril de 2022. Muito obrigado a todos.